pessoal, eu respondi todas as questões sobre recursos que já caíram em provas para delegado. Recursos e ações autônomas de impugnação, nós vamos trabalhar junto esses temas, tá bom? Nessa aula de hoje. E vou trazer para vocês o que mais importa, tá? Com essas informações que eu vou trazer para vocês, essa verticalização, vocês provavelmente vão acertar qualquer questão sobre esses temas e aí a gente arrisca do seu edital esses assuntos, tá? Vamos lá, pessoal, dentro de recursos, a teoria geral é muito cobrada, né? É o tema que mais é cobrado. E aqui, especificamente, a questão dos efeitos dos recursos, pessoal. Então, rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos dos recursos. O primeiro deles, pessoal, é o efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? É a devolução da matéria ali que está sendo questionada para que ela seja novamente analisada, né? Então, todos os recursos têm essa intenção de reanálise da matéria, né? De devolução daquele caso ao Poder Judiciário para a prolação de uma nova decisão. Então, todos os recursos grave em isso possuem efeito devolutivo. Efeito suspensivo, pessoal. Alguns recursos possuem, outros não. Vamos aqui fazer um exercício rápido aqui quanto à decisão condenatória e decisão absolutória para a gente entender o efeito suspensivo. Caso um réu esteja respondendo a um processo preso e ele venha a ser absolvido e o Ministério Público recorra dessa decisão de absolvição, buscando a reforma dessa decisão e que ele seja condenado. Esse recurso do Ministério Público não tem o poder de evitar que esse indivíduo que estava preso seja colocado imediatamente em liberdade. Então, o recurso do Ministério Público contra a decisão absolutória não impede a produção dos efeitos dessa decisão. Então, não tem efeito suspensivo, tá bom? Ao contrário, já não acontece. Se, por exemplo, um indivíduo está em liberdade e ele é condenado e somente ele recorra, por exemplo, somente o acusado, né, ele busca ali que o tribunal reforme essa decisão de condenação, esse recurso ele tem efeito suspensivo. Então o indivíduo vai permanecer em liberdade, né, obviamente caso não exista causa de prisão preventiva, né, alguma hipótese extra, né? Então essa decisão, esse recurso contra a decisão de condenação, ele tem o poder de suspender a produção dos efeitos dessa decisão, tá bom? Existe aqui, a gente precisa saber também a questão da possibilidade do Ministério Público, que tem sido admitida pelo STJ, utilizar-se da famosa cautelar inominada para dar efeito suspensivo ao rese, no caso de decisão, por exemplo, que coloque um sujeito que estava preso preventivamente em liberdade. Tá? As questões têm gostado desse tema, cada dia mais sendo cobrado o entendimento do STJ. Tá bom? Terceiro efeito, pessoal, que o pessoal costuma se confundir aqui nesses nomes, mas quer dizer a mesma coisa, efeito regressivo, iterativo, diferido ou juízo de retratação. O que é isso, pessoal? É a possibilidade do juiz ali, né, o magistrado que prolatou a decisão inicialmente, que ele volte atrás, né, que ele reforme a sua própria decisão e com isso o recurso sequer precisa ser levado à instância superior. Né? Um recurso que tem esse efeito como típico é o rese, né? Vamos visualizar um caso de pronúncia. O réu está ali respondendo a um procedimento ali no rito do tribunal do júri e ele é pronunciado, né? Ele é enviado a julgamento no plenário do júri. E ele interpõe um rese, esse rese tem efeito suspensivo, né? Que vai obstar a ida desse indivíduo ao plenário e ele tem esse juízo de retratação, essa possibilidade do magistrado ali, a partir daquele rese, reformar a sua decisão e voltar atrás, né? E assim esse recurso nem precisa subir para o grau superior. Caso o magistrado entenda pela impertinência da sua retratação, o recurso ele segue o seu trâmite normal e é enviado para o grau superior para que seja reanalisado. O quarto efeito, também legal de gravar para a prova, é a possibilidade do efeito extensivo. O que é isso? Um concurso de agentes, pode ser que apenas um dos indivíduos ali recorra. E se ele conseguir em segundo grau, ali através daquele recurso que só ele manejou, o reconhecimento de uma causa ali, de uma circunstância que favoreça ele, que mude ali a tipificação penal, que reduza a pena por circunstâncias que não são pessoais dele, esses efeitos, essa decisão, ela vai abarcar também aquele corréu que não recorreu, tá? Então gravar isso, quando apenas um dos réus, né, dos corréus ali, se vale de um recurso e consiga uma situação melhor, né, através desse recurso, desde que não seja
por circunstâncias pessoais, uma menoridade relativa, que é inerente àquele indivíduo, uma escusa absolutória, porque aquele indivíduo é filho do fulano de tal. Se não for com base nesses motivos, né, que são pessoais e aí não se aplicam ao qual-réu, é possível que esse recurso ele seja estendido, os efeitos desse recurso sejam estendidos para aquele indivíduo que sequer recorreu daquela decisão, tá bom? E por último, o efeito que é comum a todos os recursos é a postergação do trânsito em julgado, né? Então, enquanto um recurso está sendo analisado, está pendente de análise, não existe o trânsito em julgado, não existe a sentença não é tornada definitiva, né? Então é um efeito comum a todos os recursos que vai obstar, vai impedir o trânsito em julgado daquela decisão.